Com o Snyder Cut, o Zack Snyder conseguiu elevar os personagens da DC a proporções nunca antes vistas em nenhuma tela e fazer um clássico da DC. Um épico em todos os sentidos. A maior aposta que a DC fez nos cinemas. Esse é o maior filme da DC e eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei desse filme. Não preciso nem dizer que a versão do Zack Snyder põe a do Joss Whedon no chinelo, né? Isso aí não preciso nem falar. Por isso eu nem vou ficar comparando tanto, eu vou falar dessa versão aqui especificamente. Como eu falei, a proposta do filme é ser um épico, é contar uma longa história, uma trajetória desses heróis, início, meio e fim, apesar de o fim não ser tão fim assim. Mas vamos com calma. Antes de me aprofundar mais sobre toda essa mitologia que o Zack Snyder constrói com esse filme, e com os outros também, deixa eu me apresentar. Eu sou o Renner, você está no A Culpa é do Roteirista, seu portal de entretenimento e informação sobre a cultura pop e geek. Aqui eu falo de cinema, Marvel, DC, séries, Netflix, Amazon Prime, todo tipo de conteúdo relacionado a esse universo que a gente tanto gosta. Então se você gosta de acompanhar esse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever. Eu conto com a sua inscrição, o canal tá voltando, tô num ritmo bem legal, então eu conto com a sua colaboração, tá bom? Então vamos lá falar de Snyder Cut. É claro que o filme tem pontos bons e ruins, mas como eu gostei, os pontos bons se sobressaem bastante. Por exemplo, toda aquela sequência que tem na ilha de Temícera com as Amazonas, elas lutando contra o Lobo da Steppe, nossa, cara, que absurdo que é aquilo. A batalha é realmente impressionante. Isso é um comentário que eu tenho pra fazer do Zack Snyder. A gente sabe que ele tem um monte de problema. Eu sei, eu gosto dos filmes dele, eu gosto da visão dele, mas eu reconheço os problemas. Só que o que é bom é muito bom. O que é bom é impressionante. E o que é bom nesse filme é impressionante. Como eu estava falando, a Batalha das Amazonas, a coreografia de luta, as perseguições que tem com a rainha de Temícera, pulando nos cavalos, a destruição lá do templo, das caixas maternas que são destruídas. É realmente empolgante essa batalha, você consegue se importar com aquilo que está acontecendo, não é só uma introdução, não é um lampejo do que aconteceu para partir para a Liga da Justiça. O fato desse filme ter 4 horas colabora, porque você tem tempo para cada set piece, cada parte importante que está ali. Tem essa batalha com as Amazonas, tem uma luta com o Aquaman e o Lobo da Steppe na água, que também é interessante. A própria batalha final, eu falei que não ia comparar com o de 2017, mas né, fazer o quê? A batalha final é completamente diferente do que a gente viu lá em 2017. A sequência é completamente diferente. É muito melhor, muito mais bem feita, muito mais acabada. Faz mais sentido até o que os heróis estão tentando fazer ali naquela batalha. A luta em si é muito superior. E cena de luta, cena de batalha, cena de ação, a julgar pela primeira, inclusive, que tem a Mulher Maravilha lá no banco, né, que ela defende um grupo de pessoas, de terroristas, de reacionários e tudo mais. A sequência de luta é muito interessante, você vê ela usando uma super velocidade, é bem interessante. A sequência, inclusive, como eu falei, os personagens têm tempo, cada um para ter seu momento, antes mesmo que o Lobo da Steppe venha. Então é um desenvolvimento lento, meu gato, mas é um desenvolvimento interessante. Esse filme é muito adulto, pai. Muito adulto. Agora falando dos personagens. O Batman ele não muda muito do que a gente viu lá no filme de 2017, nem a Mulher Maravilha. O Batman é esse cara que tá guiando todo mundo, tentando juntar a equipe, porque ele sabe que tá vindo um mal supremo aí pra destruir a Terra. E a Mulher Maravilha tá ali acompanhando ele, tentando reunir a galera. Ela que abandonou a ilha de Temícera, esse filme ignora 1984, até porque foi concebido antes, lembra? O Aquaman também não muda muito, eu não acho que ele tem muito espaço para desenvolvimento, mas ele tem menos cenas de humor aqui também. Esse filme, ele não é tão pesado quanto eu achei que seria. Os personagens, eles têm as suas características, mas ainda assim é bem mais sóbrio do que a gente viu no filme do Aquaman, por exemplo, claro, e até, obviamente, no Liga da Justiça de 2017. Os dois personagens que realmente ganham destaque nesse filme são o Cyborg e o Flash. Eu já vou falar do Flash logo, que eu quero me concentrar mais no Cyborg. Olha, eu não gosto desse Flash, eu não gosto da interpretação do Ezra Miller, não gosto desse direcionamento que deram para ele ser um cara nerdão, meio descolado, meio esquizofrênico. Eu acho muito exagerado, não curto mesmo. Eu não curto o uniforme dele. Esse uniforme aqui é ridículo, sabe? Tá, tô pegando pesado, não é ridículo, mas eu prefiro esse aqui. Esse aqui é o mais clássico, sabe? É visualmente muito melhor, tá? Pra mim faz muito mais sentido e eu não gosto dessa versão que o Zack Snyder deu pro cinema. Mas agora, ele tem sim mais desenvolvimento nesse filme. Claro, a gente tem aquela famosa cena que ele salva a Iris West de um atropelamento. A cena em si
poderia não existir no filme, mas é o que eu falei. É o tempo de construir esses personagens e essa demonstração do poder dele faz parte, então tudo bem, tá lá, a cena completa, ele andando, parando o tempo, né? Correndo para salvar a menina de atropelamento. Tem o desenvolvimento dele com o pai, que é aquilo que a gente sabe, o pai dele foi preso injustamente, ele está fazendo de tudo para poder tirar o pai dele da cadeia. Então a gente tem essa aproximação do pai dele, o pai dele aparece umas 3 vezes no filme, 2 ou 3 vezes, que você entende essa amargura do Barry, você tem esse background, isso é muito importante. Fora que os poderes do Barry são incríveis, né? Ele inclusive volta no tempo nesse filme, na batalha final lá ele precisa voltar no tempo para acertar a questão das caixas maternas, isso eu achei incrível. É claro que isso é uma deixa pro Flashpoint que a DC prometeu, que a trama é justamente sobre isso, sobre ele voltar no tempo para acertar erros e um efeito borboleta gigante se criar. Enfim, mas voltando aqui pro que eu realmente queria falar, que é o Cyborg. O Cyborg, ele é quase que o protagonista desse filme. Ele é o cara que você não viu ele em 2017. Eu lembro que eu falei que eu não ia falar do filme de 2017, estou aqui falando de novo. Ignora aquilo que eu falei, eu vou falar assim. Porque o Cyborg foi ignorado no filme de 2017. Ele foi apagado, ele quase não aparece no filme, não tem função. Inclusive, uma das reclamações que a gente tinha era que a DC devia ter tido mais tempo, mais cuidado em apresentar esses personagens antes de reuni-los. Porque naquele filme a impressão que dava é que ela só botou todo mundo junto e ninguém tem desenvolvimento nenhum. E aqui há esse tempo para desenvolver o Cyborg, como eu falei. Então você entende a relação dele com o pai, você entende o sacrifício que o pai dele fez para dar esses poderes a ele, evitar que ele morra. Você tem a relação dele com a mãe dele, você tem as motivações dele, você tem a rejeição dele por aquela estrutura que ele é. Os poderes dele em si são impressionantes, ele consegue se comunicar com qualquer tipo de máquina, controlar qualquer tipo de sistema, e isso é muito útil na trama. O tempo todo a gente está vendo o Cyborg ser uma peça ativa em tudo que está sendo feito ali pela Liga da Justiça, quando eles precisam invadir lá a base do pai dele, quando eles precisam controlar ali a nave do Superman, quando eles precisam lidar ali com o Lobo da Steppe. O tempo todo o Cyborg é uma peça central do que eles estão fazendo. Então você percebe a sacanagem que fizeram ao limar tudo isso em 2017. E por fim, não podíamos deixar de falar dele, não? Superman. Superman ficou fraco. O Superman, ele volta à vida de uma forma parecida com o que a gente viu em 2017, quando eles percebem que o poder das caixas maternas podem trazer o Superman de volta. Eles decidem trazer o Superman de volta, simples assim. E eles trazem o Superman, tem aquela sequência no monumento dele, que o Superman volta meio evil, e eles tinham que brigar com o Superman, ele vai embora, ele encontra a Lois Lane, e aí ele se acalma, e depois ele volta. Nessa versão ele já volta com o uniforme preto. E aí tem a cena épica que eu queria ter visto lá atrás em 2017, quando ele se assume como Superman de novo, e ele levanta os céus, ele olha a Terra naquele sol, sabe? Aquele contraluz com o sol, aquele épico. Fala, cara, esse é o Superman que eu queria ver. Realmente, o Superman é um ser, cara, que impressiona. Eu não sou o maior fã do Superman, mas o Superman, ele tem uma imponência gigante. E ele é um dos personagens mais importantes da cultura pop. Então, tá aí. Eu acho que esse retorno é merecido, essa visão, sabe? Ver ele de cima e, caraca, ele é muito, não posso usar a palavra, desculpa. Ele volta pra batalha e é aquilo que eu falei, né? A batalha final é completamente diferente, é muito mais impressionante, muito mais violenta também. O Lobo da Steppe matou um monte de gente, matou um monte de Amazona e violentou muita gente. Então, eu acho que ele mereceu as pancadinhas que ele levou. O encerramento do filme também é bem parecido com o que a gente viu em 2017. Depois que termina a batalha, o Batman compra lá o banco que tinha tomado a casa do Clark Kent, e todos eles viram amigos, ele arruma uma base, né, ali para ser a central ali da Liga da Justiça. Tem a mesa com 6 cadeiras, com espaço para mais. E aí o filme termina, cada um se dividindo, vivendo a sua vida. Só que aí esse filme tem 2 epílogos, mostrando uma outra versão daquela cena que a gente tinha visto em 2017 mesmo, do Lex Luthor se encontrando com o Exterminador. Só que tem uma diferença, naquela cena lá de 2017, a proposta que o Lex Luthor faz é dele se unir numa equipe, que seria a Legião do Mal. Aqui existe um outro gancho, ele dá a identidade secreta do Batman pro cara, o que seria um gancho aí pro filme do Batman. E na segunda cena do epílogo é um sonho do Bruce Wayne, onde ele vê um mundo pós-apocalíptico e ele tem que se aliar ao Exterminador, ao Coringa do Jared Leto, que tá nessa versão também. Até a Arlequina morreu, a Aquaman morreu.
E no fim é tudo uma premonição do Batman. No fim do sonho quem chega é o Ajax, o Caçador de Marte, para se apresentar ao Bruce Wayne e dizer que ele está ali à disposição, que eles vão manter contato, aquela coisa toda, e que ele pretende se unir, e o Bruce Wayne só fica, tá, ok, muito mais, melhor. E aí o filme acaba, gente. O maior evento de cultura pop dos últimos anos, talvez, acabou de acontecer. Eu quero saber a sua opinião. Eu ainda vou teorizar mais sobre esse filme, então eu conto com a sua colaboração se inscrevendo no canal e me acompanhando a partir de agora. Eu vou estar sempre trazendo esse tipo de conteúdo sobre filmes e séries da DC, Marvel e outros filmes também, então eu conto com a sua inscrição. Lembrando, esse aqui é o canal A Culpa é do Roteirista e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.